Então, crianças, vamos para mais uma aula de estudos amazônicos. Na nossa aula de hoje, nós estamos na apostila A Diversidade do Mundo Amazônico. Vamos lá? Bom, a gente vai compreender primeiramente sobre a Amazônia, um território com muitos significados. A gente já falou nos capítulos anteriores que a Amazônia ela é um território que ocupa um pouco mais da metade do Brasil. Porém, gente, a gente já falou que existe a Amazônia Internacional e a Amazônia Brasileira. A Amazônia Internacional, gente, ela vai ocupar áreas do Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname, a Guiana Francesa, tá? E a definição espacial, ela não é a única forma de demarcação, certo? Os usos, os significados e as populações, elas atribuem o espaço também a essa definição de fronteiras, tá? E aí, eu digo o que são fronteiras? Bom, fronteiras, crianças, elas servem para demarcar um espaço diferenciado do outro. Por exemplo, as diferentes populações indígenas que habitam a Amazônia, elas deram nome aos rios e às terras, tá? E aí eu falo para vocês, e o que é a Amazônia brasileira, tá? E aí a gente falou nas aulas anteriores sobre a Amazônia Legal, certo? Bom, a Amazônia Legal, gente, ela foi adotada no ano de 1953, certo? E ela é composta por 9 estados: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, o que acontece? Ela ocupa 7 estados da região norte, um estado da região centro-oeste, que é o Mato Grosso, e um estado da região nordeste, que é Maranhão, certo? Na Amazônia, existe um passado comum. Vamos compreender isso, tá? Gente, a Amazônia ela é formada por diversos países da América do Sul, tá? Apesar de diferentes, esses países, gente, eles possuem um passado comum. Bom, mas quais passados são esses? As pessoas, elas tinham o hábito de caçar animais e coletar frutos e raízes para se alimentar, tá? Esses povos, eles se chamavam nômades, certo? E aí, crianças, aos poucos, os grupos humanos, eles foram aprendendo a viver sem depender da coleta e da caça, tá? Eles começaram a plantar e a criar animais. Bom, cerca de 2.000 anos atrás, tá? Alguns povos, eles cultivaram milho e a mandioca e muitos se fixaram nas várzeas. O que são várzeas? É a região que fica às margens de um rio e inunda nos períodos de enchentes, tá? Então, perceba comigo nessas imagens. A primeira imagem mais à sua esquerda é o processo da colheita da mandioca e aí o processo do preparo, tá? Da farinha e entre outras coisas, certo? E a mais à direita nós temos a questão do índio mesmo, tá? A questão nômade. Uma história, aqui nessa parte 3, a gente fala mais da questão, uma história milenar na Amazônia, a produção de alimentos. Então, a gente vai entender que essa questão mesmo da própria cultura que nós temos, os costumes alimentares, esses costumes são muito antigos e a gente deve isso principalmente aos índios e aos escravos, tá? Aos negros. Processo dos povos africanos. Tudo bem, gente? Então, olha só. O que acontece? A gente tem que entender, tá, crianças, uma situação. Bom, o ato de comer, ele não envolve, gente, apenas aspectos culturais e sociais, tá? Cada povo, ele vai construir formas e hábitos diferentes de comer e produzir a sua própria comida, tá? E particularmente eu gosto muito desse tema, assim, sabe? Porque a gente fala muito da nossa culinária paraense, tá? Por exemplo, aqui na nossa região temos a mandioca, tá? E aí a gente pode diferenciar e diversificar diversos alimentos através da mandioca, desde bebidas até mesmo a remédios, tá? Aí nessa imagem à direita, mais acima, nós temos a nossa culinária paraense, tá? O tacacá, certo? O açaí, o pato no tucupi, a maniçoba, o vatapá e entre outros,
tá? Outros alimentos e outras culinárias que a gente adora, tá? Gente, a cultura da mandioca, ela possibilitou aos povos que cultivavam, né, permanecer mais tempo. Esses povos, eles aprenderam, gente, a selecionar as espécies de mandioca que interessavam ao cultivo. Outros povos que vieram para a Amazônia, como o exemplo dos africanos e dos europeus, eles introduziram alguns derivados da mandioca em suas receitas. E aí, gente, a gente fala de uma situação, da questão mesmo, tá? Da maniva, tá? E aí a gente já fala da maniçoba. Então perceba que hoje em dia, principalmente quando chega a época do Sírio, a gente tem a tradicional maniçoba, né? Da época do Sírio e tudo mais. E aí a gente percebe que o prazo de cozer a maniçoba é mais ou menos uma semana. Porque tem toda a situação que a gente tem que cozinhar bem, porque a maniva possui um veneno e tudo mais, né? E aí a gente pensa, quanto tempo será que levou para que os africanos, né, principalmente os africanos, eles entenderam que era preciso ter esse processo de cozimento, né, durante uma semana. Então você perceba que tem toda uma história nessa situação da culinária do nosso Pará. Bom, crianças, e aí a gente vai entender que existe uma diversidade, tá, amazônica, uma construção social, tudo bem? E aí a gente vai entender que nós aqui na região norte, aqui todo o Brasil, nós somos muito multiculturais. Por quê? Porque nós possuímos diversas culturas aqui, tá? Nós temos a cultura indígena, dos negros, dos europeus. Tudo isso fez com que surgissem os brasileiros. E aí, então, olha só, além do mais do que a gente estava falando da questão da mandioca, né? A gente tem a questão da mandioca, tá? Que ela é a planta, tá? De um gênero Maniote, tá? Que ela apresenta diversas espécies de raízes, tá? Conhecidas aqui na Amazônia. E aí nós temos a goma, que é a massa branca, ela é produzida a partir da mandioca. E ela pode ser, gente, peneirada para fazer tapioquinha. Então, aquela merenda da tarde, naquele café da manhã que a gente come, né, aquela tapioquinha com manteiga, com tapioca. E aí a gente tem toda essa diversidade. Nós temos o tipiti, que ela é uma espécie, gente, de prensa, tá, de tecido com a tala de arumã. E serve para espremer a própria mandioca. E nós temos o tucupi, que é um líquido amarelo retirado da mandioca. Ele é usado em muitos pratos, como nós já falamos, não é mesmo, crianças? E aí, continuando aqui nessa diversidade, o que a gente tem que entender dessa diversidade amazônica? Bom, como a gente já falou das aulas anteriores, a Amazônia, gente, ela ficou muito marcada pela passagem de diversos povos. A exemplo, nós temos espanhóis e portugueses, tá? Que eles visitaram aqui a bacia amazônica com o interesse de dominar. A diversidade, gente, ela existe entre as pessoas que fazem parte de um mesmo grupo. Mas aí, eu faço uma pergunta para vocês. Será que em todas as pessoas que fazem parte do seu grupo tem os mesmos gostos? Tem os mesmos costumes, religião, torcem para o mesmo time que você? Não, né, gente? A gente faz parte de um grupo, mas nesse grupo existem muitas pessoas que têm diversidade, né? Existem pessoas que gostam da culinária paraense, existem pessoas que não gostam. Continuando, gente, o que a gente tem que entender? Além do mais, a Amazônia, gente, a Amazônia de mais ou menos 14 mil anos atrás, um historiador, gente, um arqueólogo chamado Eduardo Góes, ele relata sobre essa densa ocupação da Amazônia desde o período pré-colonial. E ele traça, gente, um paralelo entre a de biodiversidade, e aí a gente já fala da questão já da fauna e da flora, e a sociodiversidade, que é a questão de nós seres humanos, tá? Nessa região. E ele mostra como a economia, ela se faz nas civilizações amazônicas. Tá dando para entender aí, crianças? Bom, gente, e aí a gente chega num ponto que aí nós já vimos muito falar sobre o Bumba Meu Boi. Então, nesse ponto 5, é assim: a sociedade diversa, ela produz diversidade. E aí nós falamos sobre o Bumba Meu Boi. Bom, gente, aí eu falo pra vocês, o que é o Bumba Meu Boi? Vocês já ouviram falar desse ritmo? Bom,
A gente sabe que a sociodiversidade, ela não é somente a enorme variedade de povos e etnias indígenas presentes na região. Ela também, gente, ela é também a grande diversidade cultural que há na Amazônia. Mas aí eu pergunto para vocês já ouviram falar de cultura? O que é cultura, crianças? Bom, a cultura, ela é tudo aquilo que nós, seres humanos produzimos, certo? Bom, os objetos, as músicas, as roupas, as formas que nós falamos, as formas que nós nos alimentamos, certo? E aí tem um exemplo de uma situação chamada Bumba Meu Boi, tá? Que ela é uma dança, né? O Bumba Meu Boi, gente, ele é chamado também como Boi Bumbá. Ela é uma dança tradicional brasileira, típica das regiões Norte e Nordeste, tá? Embora tenha maior representatividade nas culturas dessas regiões. E ela é atualmente, gente, a gente pode encontrar essa manifestação cultural em toda parte do país. Bom, em 2012, gente, o Bumba Meu Boi, ele foi incluído na lista do Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, o que acontece? A dança Bumba Meu Boi, ela foi instituída como Patrimônio Histórico do Brasil pelo IPHAN, tá? No Nordeste, gente, a história do Bumba Meu Boi, ela foi inspirada pela lenda da mãe Catirina e do pai Francisco, tá? O que acontece? Nessa versão, a mãe Catirina e o pai Francisco, eles são um casal de negros, trabalhadores de uma fazenda. Quando a mãe Catirina, ela fica grávida, ela tem um desejo de comer a língua de um boi. Então, imagina só. E aí, gente, empenhado em satisfazer a vontade, o Francisco, ou também chamado de Chico, ele mata um dos bois do rebanho, que, no entanto, era um dos preferidos do fazendeiro. E aí, o que acontece? Ao notar a falta do boi, o fazendeiro, ele pede para que todos os empregados saíssem em busca desse boi, né? Então, o que acontece? Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro, ele se recupera. Então, em outras versões, o boi, ele já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. Então, existem algumas versões, tá? O ritmo é predominante e é chamado de toada, que é o ritmo, né, aquele ritmo do boi e tudo mais. Um estilo de cantiga simples e regional, formada por estrofes e rimas, tá? Gente, na apresentação teatral, o boi, ele é o personagem principal, mas também está presente os fazendeiros, o vaqueiro e a sua mulher. Então, a gente vai retomar a versão lá da Catirina, que era a mãe, né? Bom, e aí, gente, essa encenação lúdica, ela é caracterizada pela união do humor, da sátira, do trama e da tragédia, tá? Enquanto a história do boi é declamada, gente, por uns narradores, os personagens dançam. Então, a questão da narração, ela é feita por alguém e as pessoas, elas interpretam e dançam, tá? O enredo gira, gente, em torno da morte e a ressurreição desse boi, como eu já falei pra vocês. Então, olha só. O primeiro registro do Bumba Meu Boi, ele aconteceu em Pernambuco, certo? No entanto, gente, o estado onde essa manifestação cultural é mais popular, é mais conhecida, é no estado do Maranhão. Deu pra entender? Perceba que a nossa aula de hoje foi muito simples, né? Nossa aula de hoje, ela teve uma questão, assim, sobre o entendimento dessa diversidade. Então, perceba, aqui na Amazônia, nós somos muito diversos, né? Aqui na região norte, nós somos muito diversos, porque nós tivemos colonizadores, os europeus, os africanos e os indígenas. Então, a união disso surge o brasileiro. Então, por isso que a gente tem que respeitar muito a questão desses outros povos, tá? Porque nós viemos deles, certo, crianças? Então, olha só, eu vou pedir para que você acompanhe através dessa apostila que chegou até você, certo, crianças? E façam a atividade que vai ser postada aí na apostila de vocês e me envie, tá? Porque é a questão já da avaliação de vocês. Tá certo, crianças? Deu para entender a nossa aula de hoje? Espero que tenham compreendido e fiquem com Deus.